Ok, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel básico. Boa noite, Michele, Alana, Ana Paula, Eliane. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Compartilhando a tela com vocês aqui. Vamos lá. As tarefas, correção das tarefas que foram disponibilizadas aí no Google Sala de Aula. Vamos lá, na aula 5. Ficou para que vocês respondessem, um questionário, tá? A gente vai fazer a correção desse questionário e fazer alguns exercícios da apostila, e aí eu já passo orientações sobre a primeira parte da nossa avaliação, tá? Então, eu creio que entre hoje e amanhã vocês realizam essa primeira etapa. Amanhã eu finalizo passando a segunda, e aí vocês ficam com o dia 14 para desenvolver essa segunda etapa, tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a apostila de Excel básico, lá no finalzinho, tem um questionário. Finalzinho da página 91 começa, a primeira questão, tá? Aí eu vou fazer a leitura, eu vou fazer aqui quando for prático, eu vou fazer aqui na planilha, e qualquer pergunta que vocês tiverem, pode me interromper para fazer, tá bom? Vamos lá, vamos abrir o Excel aqui. Ok. Primeira questão, qual das afirmações abaixo é falsa? Letra A. O Excel é utilizado para fazer cálculos, planilhas eletrônicas, gráficos. Letra B. O fabricante do Excel é a empresa Microsoft. Letra C. O Excel faz parte do pacote de programas chamado Microsoft Office. Letra D. Quando instalamos o Windows, o Excel vem instalado junto, pois faz parte dos acessórios do Windows, tais como Paint, bloco de notas, WordPad, Windows Explorer. E a letra E, podemos inserir figuras dentro do Excel. Qual dessas alternativas aqui, ela é falsa? A alternativa falsa. Letra D. Exatamente, a letra D, tá? Ele não é um acessório, ele é um programa que faz parte do pacote Office. O que seriam os acessórios dentro do Windows? Quando a gente clica aqui no botão iniciar, vai lá em acessórios do Windows, a gente tem os programas padrão, que o próprio Windows carrega com ele, bloco de notas, Paint, Windows Media Player, WordPad, são programas acessórios, Já o Excel, ele é um programa integrante do pacote Office e não vem instalado juntamente com o Windows, Você precisa instalar ele à parte, tá? Então, por este motivo, a letra D é a que está incorreta, tá? Ou seja, ele está perguntando das afirmações abaixo, qual que seria a falsa, tá? Questão de número 2. Acho que essa a gente já fez, no dia que eu mostrei para vocês. Estando com o valor 40, vou até aumentar aqui um pouquinho. Estando com o valor 40 na célula A3, tá? Então, vou colocar aqui o valor 40. E A3 mais 9 na célula B3. Então, aqui eu tenho igual A3 mais 9. Qual é o resultado da soma desses dois elementos? A3 mais B3, Então, eu pego aqui igual A3 mais B3. O valor que der aqui, vocês conferem nas alternativas e marcam a resposta correta, tá? Então, aqui, letra B, 89, é a alternativa correta, ok? Próximo, terceira questão. Analisando a expressão A, então, vou colocar aqui uma expressão aqui, A igual, entre parênteses, 2 mais 2, fecha parênteses, que multiplica 3. Ok? E depois a segunda expressão,
2 mais 2 que multiplica 3. Quais serão, respectivamente, os resultados? A gente tem que levar em conta a regrinha da matemática, né? Que ele resolve tudo que está dentro do parênteses primeiro, indico o que ele tem que resolver primeiro, colocando entre parênteses a expressão. E aqui ele segue a regra padrão. Quando não está em parênteses, qual é a operação que ele vai realizar primeiro aqui? A soma ou a multiplicação? Se eu fizer primeiro a soma, dá um resultado totalmente diferente do que se eu fizer a multiplicação. Né? A regrinha diz que eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Tá? E aí, por exemplo, se eu tenho a multiplicação e a divisão, eu sigo a ordem. Quem estiver na frente, do lado esquerdo, eu faço primeiro. Se fosse a divisão, seria divisão. Tá? E assim acontece com a adição e a subtração. O que vier primeiro, ele resolve primeiro. Tá? Então, aqui, eu resolvo o que está dentro dos parênteses, 2 mais 2, 4, que multiplica 3, 12. Né? Então, a expressão A, vou apertar Enter, tem que dar 12. Né? E a expressão B já dá outro resultado, né? Porque ele vai fazer a multiplicação primeiro, 2 vezes 3, que dá 6, e somado com 2 do lado de fora aqui, da expressão, dá 8. Né? Então, olha lá, vamos fazer. Igual 2 mais 2 que multiplica 3. Exatamente 8. Tá? Então, a expressão A é 12 e a expressão B é 8. Alternativa C, a correta. Ok? Pessoal, essas questões caem muito, tá? Com processos seletivos, concurso que pede informática básica, né? Principalmente com planilhas, esse tipo de questão cai demais, tá? Quarta questão. Em uma planilha do Microsoft Excel, como é chamado o elemento de intersecção entre a linha 7 e a coluna B? Né? A união da linha com a coluna. Como que é chamado esse elemento? Né? A gente tem as 5 opções. Né? Primeiro, a gente referencia a coluna, para depois referenciar a linha. Né? Então, aqui, levando em conta que esses quadradinhos são chamados de células, né, e não blocos, a alternativa correta é a alternativa B, né? Célula B7, ok? Coluna B representando as letras e as linhas são representadas pelos números, ok? Célula B7, alternativa correta, letra D, de dado, ok? Vamos lá. Questão de número 5. Qual é a fórmula correta no Microsoft Excel 2007, tá? Isso aqui pode ser qualquer versão, tá? 2003, 2007, 2010, 2014, essa do Office 365, que é essa versão que nós estamos utilizando aqui, né? Que eu tenho instalado no meu computador, tá? Qualquer uma dessas versões, o processo que nós fizemos até agora no curso vai ser sempre o mesmo, né? As funções, a lógica de funcionamento é o mesmo, tá? Então não muda. Ah, professor, nossa, eu tenho 2010 aqui no meu computador, né? Pode ser que alguma ferramenta ou outra esteja localizada em um lugar diferente, né? Mas a lógica de funcionamento, a base de conhecimento, né, que vocês estão aprendendo aqui no curso é a mesma. Bom, qual é a fórmula correta no Microsoft Excel 2007 para obter a soma das células no intervalo de A5 até A8? Okay. Então, eu preciso somar valores. Né? Vou colocar aqui, simular aqui do A5, colocar 10, 20, 30, 40. A5 até o A8. Eu preciso somar esses valores aqui. Qual fórmula, dentre essas opções, resolveria para mim esse problema? Né? Então, primeiro, eu tenho que colocar o sinal de igual. Né? Isso nós já sabemos. Quando a gente precisa
digitar uma fórmula, né? Depois eu tenho o nome da função. O nome da função vocês já sabem, é soma, né? Depois, entre parênteses, eu vou selecionar os valores, tá? Para que eu selecione todo esse intervalo aqui, a gente utiliza os dois pontos, né? Porque ele vai pegar o número de início, depois 2 pontos, ou seja, ele vai pegar todo aquele intervalo que fica até o último número, né? Ou seja, 10, 20, 30 e 40, conforme eu estou fazendo aqui na planilha. Tá? Então, a alternativa correta aqui vai ser a última opção, a letra E, igual soma, abre parênteses, A5, 2 pontos, A8. Né? Por que não poderia ser a letra C, por exemplo? Né? A letra C, ele pega só 2 números. Né? Ele pega o A5 e ele pega o A8. O restante que fica nesse intervalo, que é o A6, que é o A7, vai ficar de fora. Então, vai dar um valor totalmente diferente do que eu pegar todos, né, do intervalo, tá? Vou fazer aqui, ó, igual, soma, selecionar aqui do A5, 2 pontos, A8. Lembra que ele selecionou tudo aqui para mim, né? Tá aqui selecionado, até com uma cor azul, né, indicando todo o intervalo que ele pegou para somar, fechar, tá, enter. Deu 100 o valor, né? Agora, olha só a diferença se eu fizer com ponto e vírgula. Igual, soma, A5, ponto e vírgula, e aí eu clico no A8. Perceba que ele até coloca uma cor diferente, né? Coloca azul aqui e coloca um vermelho. Vai dar um valor totalmente diferente do que somar todos os elementos, né? Olha lá, deu o valor 50, ok? Então, aqui ele está falando. Obter a soma das células no intervalo de A5 até A8, né? Pegando todo esse intervalo, ok? Então, aqui a alternativa letra E, tá? Sexta questão. No Excel 2007, as fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores na planilha. Uma fórmula se inicia com qual sinal? Né? Qualquer tipo de fórmula ou função que nós trabalhamos aqui dentro do Excel, existe uma regra para que a gente possa colocá-lo, né? Ou seja, a gente precisa iniciar com o sinal de igual, né? E estava fácil, bem tranquilo. Letra C, sinal de igual, né? Como você pode perceber aqui nas fórmulas, a gente não começa nada se não começar pelo sinal de igual, né? Se a gente simplesmente digitar aqui soma, abrir parênteses, tá vendo que ele não faz nada? Ele não seleciona para mim? É como se eu estivesse selecionando qualquer elemento da minha planilha, mas não estivesse colocando esses elementos dentro da função, né? Eu preciso começar pelo sinal de igual, né? E aí sim eu consigo selecionar os elementos, ok? Então, letra C, sinal de igual. 7. Qual fórmula abaixo poderia ser utilizada para o cálculo da média? Então, aqui a gente tem esses alunos, tá? Temos nota 1, nota 2 e temos a média, além do resultado. Tá? Ele está perguntando aqui qual a fórmula que poderia ser utilizada para o cálculo da média. Então, aqui nessa coluna, coluna D, vai existir uma fórmula para calcular essa média, de acordo com a nota 1 e a nota 2 de cada aluno. Né? Na verdade, essa figura aqui, ela deveria estar abaixo da pergunta, né, e não no meio da pergunta praticamente, tá? Então, ignora essa parte aqui que fala que a figura está abaixo, na verdade está aqui em cima, né? Então, qual fórmula poderia ser utilizada para o cálculo da média aritmética simples na célula D3, tá? Então, está falando com relação a essa célula aqui, ó, D3, onde tem a média de 6,5. Então, a gente tem P3 mais C3 dividido por 2, tá? Isso a gente está fazendo a média, tá? A média ela pode ser calculada dessa maneira também, tá? Aqui.
fazer um exemplo aqui. Tome muito cuidado com as aparências, tá? Aqui ele está perguntando a maneira correta, o padrão correto de se fazer as médias, né? De se calcular as médias dentro do Excel. Então, se eu tenho uma função que faz isso, para que eu vou somar os dois elementos e depois vou dividir por 2? A linha de raciocínio da resposta está correta. Porém, eu tenho uma função que faz isso já, né? Ele faz a soma do que selecionar e já divide automaticamente pela quantidade de elementos que ele encontrar ali, né? Então, aqui, ó, tenho, vou colocar aqui só N1, tá? N1, N2 e a média. N1, 9, 5, 8,5. N2, 7,5, 8 e 9. E aí a média, né? Vamos lá. Só que ele está perguntando aqui, na terceira linha, né? É isso mesmo, na terceira linha. Então, a média igual, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, selecionar os dois elementos, né? Vir aqui dentro de página inicial, vir aqui nesse botão, né? E clicar na opção média, tá? Agora, se eu clicar em cima do resultado, eu consigo ver a fórmula que foi utilizada, tá? E aí a gente compara com as respostas que tem aqui, tá? Então, seria a letra C, né? Média, abre parênteses, B3, dois pontos, C3. E dá certo fazendo dessa maneira? Igual está na letra A, né? Que foi colocado aí justamente para confundir. É só colocar igual B3 mais C3. Tudo isso dividido por 2 dá também. Só que aí tem um pequeno detalhe também, tá? Na verdade, não seria nem essa a resposta para confundir. Por quê? Porque se a gente for fazer dessa maneira, B3 mais C3 dividido por 2, qual é a continha que ele vai fazer primeiro? Ele vai pegar C3 e dividir por 2, para depois somar com B3. O processo é o contrário, não é? Ele tem que pegar as duas notas, N1, N2, somá-las e depois dividir por 2. Então, até nisso, até na linha de raciocínio, está errado, né? Aqui, ó, está exatamente 9. Por quê? Porque ele pegou, primeiro, C3, né? Que é 8. Dividiu por 2. Quando ele divide 8 por 2, dá 4. 4 com 5, que é o B3, dá 9, ó. A resposta deu 9. Então, ele fez justamente isso, né? Utilizou-se da regra, né, das operações, fez a divisão primeiro para depois utilizar a adição. A maneira correta aqui, né, para confundir com relação à média, seria isso aqui, ó. Igual B3 mais C3, eu colocar isso aqui entre parênteses, né, para depois dividir por 2. Aí sim, aí seria a mesma forma, né, o mesmo jeito do que se fizesse com a fórmula média, tá? Mas mesmo assim, essa resposta ainda está fora dos padrões, né? Soma não é, porque ele vai somar os dois elementos, né? E não vai fazer média. E aqui a média a gente tem selecionando células que não condizem, né? Está selecionando uma célula vazia, que é D3. D3 é onde tem que aparecer a média, né? Na verdade, a gente precisa selecionar esses dois para que o cálculo seja feito, tá? Pessoal, tá tudo tranquilo? Tá dando para vocês entenderem as respostas, os enunciados? Qualquer dúvida, pode falar, tá? Precisa ter receio, vergonha. Entender essa questão aí da média, pessoal, como que pode ser feito de outra maneira, sem utilizar a função média em si, apesar de não ser um padrão, né? Mas a gente consegue resolver assim também, tá? Então, tome muito cuidado com esse tipo de questão, porque as perguntas, elas se referem ao padrão, né?
O padrão correto é que você utilize realmente a fórmula, tá? E aplique a fórmula de forma correta, tá? 8. Considere a planilha do Excel parcialmente visualizada a seguir. Qual será o resultado da fórmula? Aí eu preciso colocar esses valores e fazer a simulação, né? Por isso que eu falei naquele dia que vocês abrissem a planilha, fizessem a simulação dos resultados, né? E aqui, quando vocês estão aprendendo ainda, vocês têm essa oportunidade de entender como que funciona, né? Então, aqui a fórmula, tá? Eu vou colocar aqui os valores. Aqui na célula A1 o valor é 6. Aqui 3, 3 e 2. Ok? Aí, se eu aplicar essa fórmula aqui, igual A1 mais A2 dividido por B1 que multiplica B2. Tá? Aí, vamos seguir a lógica. Qual vai ser a primeira operação a ser feita? Levando em conta que as prioridades são divisão ou multiplicação, e aí vai depender da ordem na qual elas se encontram, né? Nesse caso, ele vai fazer divisão. Ok, nesse caso ele vai fazer divisão, né? Ou seja, A2, que é 3 dividido por B1. 3 dividido por 3, 1. Depois ele vai fazer a multiplicação. 1 multiplicado por B2, que é 2, 2, né? 1 vezes 2, 2. Mais o A1, que é 6, 8. Ok? Então, essa tem que ser a resposta quando apertar Enter aqui. Deu exatamente isso. Tá? Então, a alternativa correta é a letra E, 8. Né? Foi feita a divisão primeiro, o resultado da divisão foi feita a multiplicação, e aí sim, por último, a adição com A1. Ok? 9. Análise de gráfico, né? Análise de tabela e de gráfico. Analise a planilha e o gráfico a seguir. Considerando a situação apresentada, é correto afirmar que não tem o nome dos alunos, prova 1, prova 2, prova 3, a média de cada aluno e a média da turma relacionado a cada uma das avaliações. Prova 1, prova 2, prova 3 e a média final da sala. Ok? Então, aqui ele está perguntando, né? E aqui, esse gráfico ele foi gerado a partir das informações dessa planilha, né? Aí ele pergunta qual dessas afirmações é correta. A média de João foi calculada utilizando a fórmula, a média de João, tá? Que é essa daqui, ó. Que está na coluna E, linha de número 2, que é o 7,17. Essa média ela foi calculada utilizando P2 até o D2, tudo isso dividido por 3. Será que está correta? Lembra que a gente falou que a média já soma e divide, então não tem necessidade de eu colocar uma divisão pela quantidade de números que a gente tem. Por quê? Porque ele vai pegar o valor somado e dividido e vai dividir de novo por 3, né? Então, o resultado vai sair diferente, tá? Então, seria essa a resposta correta. Alternativa B, o resultado da célula E6 e 6. Essa média aqui, ó, 7,63, tá? Pode ser obtido tanto pela fórmula média E2 até E5, E2 até E5, ou seja, esse valor ele pode ser obtido tanto assim como pegando de B6 até D6. Será que está correto? Então, 1 é a média geral, outro é a média
final desses alunos aqui, né? Ok? Então, olha só, vamos seguir a lógica. Vamos fazer aqui. Eu tenho aqui prova 1, prova 2, prova 3 e a média. Prova 1, 8, 9, 7, 10, 8,5. Prova 2, 7, 10, 6, 8, 7,8. Prova 3, 7, 10, 5, 7, 7,3. Aqui eu faço a média. Diminuo as casas decimais. Aqui. Aqui, arrasto aqui para cá, né? Para que ele aplique nas demais. Ok. E aqui embaixo. Vamos lá, peraí, tem coisa errada aqui. 8, 9, 7, 10. Ah, tá, esse valor aqui. 8, 9, 7 e 10. 7, 10, 6, 6, 8. Prova 3, 7, 10, 5 e 7. Aqui é 8 mesmo? Ou é 6? Vamos ver se é 6. Aqui é 8, parece. Deixa eu entender por que deu 7,3. Deixa eu tentar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É 8 mesmo. 8, 7 e 7. É isso. 8 e 7. Vamos lá. Aqui é média, né? Ok, eu acho que aqui tem números errados aqui dentro dessa planilha, por isso que não está batendo os valores, né? 7, 6, 5, 10, 8, 7. Aqui 8,5 está correto. Depois 7,75. A não ser que ele arredonde para cima. Deixa eu tentar aqui. Aqui 7,8. Então é só trabalhar com arredondamento, né? Depois 7,25. Vou arredondar também. 7,3. Aqui eu acho que é 7. Aqui está 63, mas é 83, né? Aqui de cima deu 10. 8 e 7. 10, 8 e 7. Um valor totalmente diferente. Mas, enfim, ele está falando que esse valor aqui, que deu ali na planilha, está 7,63, mas aqui a gente fazendo deu 7,83, né? Eu, até então, não consegui achar nenhum outro valor que seja tão diferente, tá? Porque as médias estão corretas, né? Esse 9,67 deu
colocar a mais ou arredondar, dá 9,7 aqui. Esses dois aqui não tá batendo. 5,67. Então, eu vou ter que diminuir, né? Não. Ok, então as colunas aqui, os valores não estão batendo, a não ser esse de baixo aqui. Ele quer dizer que esse valor aqui, ele pode ser obtido tanto fazendo assim, a média em coluna, com a média geral da turma, né? Como também pode ser obtido pegando esses valores, né? Se eu pegar esses valores aqui, ó, vir aqui, né? Média, e selecionar esses três valores, tá? Dá o mesmo valor praticamente, tá? Então, 7,83 e aqui 7,83, tá? Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, ó, aqui ele está pegando a média geral de cada aluno, né? Então, a média geral ao longo das provas 1, 2 e 3. E aqui, no final, ele pega esses valores e faz a média geral. Aqui também, só que aqui ele pega o geralzão de cada um, né? Individual. Prova 1, prova 2, prova 3. Então, realmente dá o mesmo valor, tá? Vou voltar para cá, ó. A, B6 e D6. Agora, vamos ver se o intervalo que ele colocou aqui está correto. O primeiro intervalo é E2 até E5. E2 até E5, ok. Aí o segundo intervalo é B6 até D6, né? Aqui, ó, B6 até D6. Então, está correto, tá? Dá o mesmo valor, ok? Porém, tem aquele detalhe, né? Tem alguns valores aqui que não está batendo. Os valores não estão corretos, tá? Então, aí é que está a pegadinha da história também, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Se eu pegar esses valores aqui, ó, 7,17, 9,83, 5,67, 7,83. Se eu pegar esses valores aqui e for fazer a média, dá 7,6, tá? Agora, se eu for trabalhar com esses valores que está aqui, ó, 8,5, 7,8, 7,3, vocês perceberam que dá 7,8 e não 7,6 com esses valores aqui, tá? Então, se a gente for levar em consideração esses valores que estão errados nessa planilha, não dá o mesmo valor, tá? Mas a lógica que ele está perguntando é, se eu fizer a média tanto por coluna com a média final dos alunos e a média geral do grupo, dá o mesmo valor? Sim, dá o mesmo valor, né? Aqui, ó, o resultado da célula E6 pode ser obtido tanto pela fórmula. Tá? Então, como a gente viu que os valores estão incorretos, então a gente vai desconsiderar essa análise aqui, tá? Então, não seria a letra B a correta, tá? Letra C. O gráfico apresentado foi produzido a partir da seleção de toda a planilha? Será que foi feito selecionando toda a planilha? Prova 1, prova 2, prova 3, as médias. Né? Vamos tentar entender. Ó, a gente tem o nome dos alunos, beleza. Coluna A todinha foi mandada para o gráfico, né? Esse gráfico aqui de colunas. Então, a gente tem o João. Vamos ver o João? Vamos ver que nota que ele pegou? Ele pegou aqui 7... Ele pegou bem aqui no meio, mais ou menos, né? Então, 7,17, né? Porque 7 seria aqui, né? Onde está esse risquinho branco aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. A gente tem esse risquinho branco aqui, né? Significa a metade de 7, né? 6, 7, 8. Então, como ele está um pouquinho acima aqui do 7, então a gente dá a entender que ele pegou o nome dos alunos e a média desses alunos, né? Vamos conferir o restante, ó. Joana,
A Joana, a média é 9,83. Ó, 8. Aí 9 fica mais ou menos aqui, na metade, né? E aí 83, né? Quase muito próximo de 10, 9,83. Beleza? Até então tá batendo, né? Vamos ver a Maria? Maria, 5,67. Aqui, ó, 5 fica mais ou menos aqui, e ele está um pouquinho acima do nível do 5, né? Quase próximo de 6. Então, também está correto. Depois, o Pedro. Pedro, né? 7,83. Está aqui, ó, 7 mais ou menos aqui também, né? E está muito próximo do 8. Também está correto. E a média da turma, né? 7,63. Então, aqui, ó, 6, 7,63. Também está correto. Tá? Então, se eu for fazer o gráfico, né? Vou colocar aqui o nome dos alunos. Nome, João, Joana, Maria, Pedro. Nome dos alunos e a média, né? Como que eu faço para selecionar valores diferentes? Valores diferentes não, né? Valores que estão em colunas diferentes, né? Porque se a gente fosse selecionar, a gente iria selecionar todos, né? Mas como ele está pedindo só o nome dos alunos e a coluna média, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou selecionar só a primeira coluna, seguro o Ctrl no teclado, e aí eu seleciono a coluna média com todos os valores constantes nessa tabela, né? Eu esqueci de selecionar aqui a última, que é média, e aqui que é média. Ok? Vou lá na opção inserir, que é onde tem a opção para gerar os gráficos, né? E aí eu vou selecionar o gráfico de colunas 2D, tá? Ok? Então, esse é o gráfico que foi gerado, né? Quem está tentando entrar? Ok. Então, esse foi o gráfico que nós acabamos de fazer da planilha, né? E esse é o gráfico que está aqui nas questões, né? Pessoal que acabou de chegar, a gente está fazendo a correção do questionário, né? Das páginas 91, 92. Boa noite, professor. Até que enfim consegui entrar. Muito bem. Mas eu estou copiando as matérias. Tá certo, Sheila. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Ok, então a gente está fazendo a correção lá da atividade da aula 5, né? Que foi um questionário lá das páginas 91, 92, 93, tá? Vamos lá. Aí a gente fez, então, a gente está na questão de número 9, né? Analisando aqui esse gráfico junto com a tabela, né? Então, esse foi o gráfico gerado, né? E aqui. E esse foi o nosso gráfico que a gente acabou de fazer, tá? Então, aqui, ó, perceba que os níveis, né? Aqui tá meio encolhidinho, tá? Então, para encolher, para tentar deixar igual, é só a gente fazer, tá? Aqui. Aí, aqui, ó. Quanto mais eu vou puxando ele para o lado esquerdo, mais eu vou deixando ele parecido, bem encolhido, né? Então, olha só o que a gente tem na apostila, na questão, né? E o que a gente tem no gráfico que a gente gerou, tá? Então, assim, tá idêntico praticamente, né? Aqui o Pedro... aqui é o seguinte, aqui é o detalhe, né?
os valores que a gente fez não estão idênticos ao que a gente tem aqui, né? Então, para corrigir isso aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vou deletar, vou fazer de novo. Em vez de selecionar essa coluna, a gente vai selecionar essa daqui, tá? 7.6. Isso. A gente vai fazer assim, ó. Selecionar só essa coluna, segurar o Ctrl, e aí fazer isso aqui, ó. Ok? Aqui eu coloco média. Média. Seleciono, seguro o Ctrl, e aí eu venho com o esquerdo e seleciono a coluna E, né? Que a gente colocou na F só para trabalhar com os mesmos valores que a questão tem, tá? E aí agora, se eu pedir para gerar o gráfico, inserir, vamos gráficos, colunas 2D. Agora sim, tem o mesmo gráfico, tá? Então, se vocês tivessem dúvida, era só ter feito a tabela, né? Ter feito as médias, ter feito o gráfico também, né? Agora vocês viram que bateu realmente. Então, esse gráfico que está aqui na questão foi feito de acordo com a seleção das colunas A e E. Ele não foi feito com a seleção de toda a planilha, né? Se eu selecionasse toda a planilha, olha só a diferença, ó. Vou selecionar toda a planilha, tá? Vou aqui inserir, mesmo gráfico de colunas, e olha só o que ele ia fazer. Ele ia criar uma legenda de cores automaticamente para cada aluno. Por quê? Porque cada aluno fez prova 1, prova 2, prova 3 e também tem a sua média, né? Então, percebam o tanto que ia ficar extenso esse gráfico, né? Bem diferente do que só eu trabalhar com duas informações, que é o nome dos alunos, né? E a média, né? Então, perceba aqui, ó, que quando eu clico em cima do gráfico, ele mostra para mim qual que é a região que ele pegou para poder jogar essas informações no gráfico, tá? Então, vamos lá. Então, a alternativa correta aqui nessa questão é a letra D, tá? Questão de número 10. Utilizando-se do Microsoft Excel, considerando que é necessário fazer uma soma da sequência numérica, né? Então, preste atenção na pegadinha. Deve-se fazer qual operação para somar esses valores aqui? Ó, 92, 14 e 37. Pela regra, eu sei que eu tenho que começar pelo sinal de igual, né? Então, o que foge da regra, eu já elimino aqui, né? Primeiro ele começa pelo nome da função para depois colocar igual. Né? Primeiro tem que colocar o sinal de igual, então eu já elimino isso aqui, né? A letra C. Depois, eu tenho as letras B e D que seguem um padrão. Coloco o sinal de igual e o nome da função, né? Aí eu tenho a letra B, que é igual, soma, abre parênteses, 92.14.37. Né? Ou eu utilizo ponto e vírgula, né? Ou simplesmente eu seleciono um intervalo, né? Que é 92 até o número 37. Não é o caso, ele está utilizando ponto para separar, e não é só o ponto, é ponto e vírgula, né? Então, a letra B também eu já descarto. Ok? Agora, olha só a diferença para a letra D e para a letra A. Né? Letra D, igual, soma, aí segue o padrão, né? Abre parênteses, 92, ponto e vírgula 14, ponto e vírgula 37. Muito bem. De acordo com esses valores, essa alternativa aqui resolve o que eu preciso, né? Agora, olha só, por que não pode ser a letra A, será, hein? Qual que é o detalhezinho, qual que é a pegadinha aqui nessa questão? Vamos ver quem consegue achar essa pegadinha. Por que não pode ser a letra A? Ninguém arrisca?
Não? Olha só. A questão está pedindo para eu somar esses três números, 92, 14 e 37. Só que aqui a sequência de números está diferente, 92, 25, e aí só fecha a sequência com o número 37, ok. E aí o 14, cadê o 14? No lugar do 14 tem o 25, né? Ele não quer somar 25, ele quer somar com 14, 92, 14 e 37. Então, a estrutura está correta, né? Porém, parte da resposta está incorreta, né? Ok, então a alternativa correta nesse, alternativa D. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Questão de número 11. Dadas as células B1 igual a 5, C1 igual a 4, D1 igual a 3, E1 igual a 2 e F1 igual a 1. O resultado da fórmula, essa fórmula aqui, na célula A1, será qual a resposta, né? Vamos fazer aqui. A gente tem B1, o valor 5, C1, o valor 4, D1, o valor 3, E1, o valor 2 e F1 igual a 1. Né? Aí aqui nessa célula, que é a célula A1, nós vamos fazer essa fórmula. Igual B1, que soma com C1, que multiplica D1. Tá? Resposta, letra B, 17. Ele faz C1 primeiro, e multiplica D1, né? Então, C1 é 4, multiplica D1, 3. 3 vezes 4, 12. Depois ele soma com B1, dá exatamente 17, né? 12 mais 5, 17, ok? Alternativa correta, letra B de bola. 12ª questão. Um programa de planilha eletrônica como Microsoft Excel ou o BR Office, né? BR Office Calc, a gente tem um pacote Office similar ao Excel, que é o BR Office Calc. Ele é gratuito, né? A única diferença dele para o Excel é que esse aqui é gratuito, você não precisa ficar se preocupando com licenciamento do pacote Office, de pagar uma licença para utilizar, nada disso. O BR Office Calc ele é gratuito, né? Ele é desenvolvido para a plataforma Linux, né? Mas funciona em Windows, tá? Eu vou mostrar para vocês a carinha, né? A interface do BR Office Calc, tá? Inclusive, quando abrir curso para ele, né? Ou até mesmo em nível mais avançado, se matriculem, tá, pessoal? É importante também a gente aprender outros programas. É muito diferente do Excel que a gente tem? Não, não é tão diferente. Né? Eu digo para todos, né, que esse sistema operacional que é o Windows, né, que é esse sistema que a gente utiliza nos computadores, a gente encontra na grande maioria dos ambientes, né, seja em casa, seja no trabalho, né, a gente vê que o Windows domina ainda o mercado, né. Porém, vai ter situações em que você vai precisar utilizar um outro sistema operacional, uma outra ferramenta para trabalhar em escritórios, como o BR Office, né? Por quê? Porque são gratuitos e não precisa de pagar nenhuma licença para estar utilizando, né? Então, o que acontece? Olha só, vou procurar aqui pelo cálculo, eu já tenho ele instalado. Aqui, ó, BR, sim, vou ver aqui se eu tenho ele instalado. Procurar aqui.
Eu não estou achando. LibreOffice. LibreOffice. Era para ter instalado aqui na máquina. Acho que eu não vou ter instalado aqui. Para procurar de novo. Libre. Aqui se eu acho. Eu acho que eu não vou ter instalado, eu acho que eu devo ter desinstalado aqui do meu computador, tá? Mas é um software gratuito, né? Que tem a mesma aparência do nosso Excel, né? Tem as células, tem os quadradinhos, tem as mesmas ferramentas, só que estão localizados em lugares diferentes. Então, quando a gente não está habituado a trabalhar com uma determinada ferramenta, né? A gente de início acha meio difícil de utilizar, mas com o hábito, né? Assim, igual muitas pessoas estão fazendo agora o curso de Excel básico para entender a ferramenta, né? É a mesma coisa, quando você for aprender o LibreOffice, utilizar o Calc, né, que é o nome que é dado ao software que trabalha com planilhas, vocês também vão criar o hábito, vão entender também como funciona a ferramenta. Tá? Caso vocês se interessem por trabalhar com o LibreOffice, com o Calc, lá nos vídeos que eu mando para vocês, né, os links das nossas aulas, tem no meu canal, lá no YouTube, como vocês já puderam perceber, né? Fiquem à vontade para acessar outras aulas de outros temas também, tá? Então, aqui, ó, deixa eu entrar aqui, que é o Interativo Informática, né? Aqui, deixa eu clicar na opção de vídeos. Se eu for lá em pacote Office, tá bem lá para baixo, tá? Tem vários temas aqui, fiquem à vontade para conhecer. Tem aulas de design gráfico, tá? Lógica de programação, matemática financeira, operador de computador, tá? No curso de operador de computador, tem aulas que a gente entra aqui, por exemplo, que é a aula própria para planilhas, né? E aí eu falo sobre o Calc, tá? Que é justamente o programa similar ao Excel, né? Utilizado para fazer as tabelas, né? As planilhas, tá? Fiquem à vontade para vocês conhecerem também, ok? Então, vamos lá, voltando. Então, por isso que ele menciona aqui, né? Porque são duas possibilidades de você trabalhar com as planilhas, né? BR Office Calc e tem o Excel, além de ter o Google Planilhas, né? Que é um sistema em nuvem que você faz tudo pela internet, não precisa nada instalado no computador também, tá? Deixa eu abrir aqui o Excel de novo. Ok. Então, eu tenho esses valores aqui. Tá, agora já é a próxima questão, né? Então, aqui eu tenho A1 com o valor 6,
A2, valor 5, A3, valor 4, B1, valor 3, B2, 2, B3, 1. Que valor será calculado e exibido na célula C3, ó, C3, caso esta tenha o conteúdo dessa fórmula, né? Então, aqui, ó, igual, soma, abre parênteses, A2, 2 pontos, B3. Eu posso digitar como selecionar os valores, né? Perceba os números que eles estão, e a fórmula está selecionando. Né? Ele está selecionando a partir da linha 2 até a linha 3. A2 até B3. Então, essa linha aqui de cima, a primeira linha, fica de fora dessa soma. Né? Então, perceba que, à medida que eu seleciono valores conforme a fórmula está pedindo, dá um determinado valor. Se eu selecionar tudo, já dá um outro valor totalmente diferente. Né? Aqui deu 12. Agora, se eu somar tudo, ó, e aí você, às vezes, não presta atenção na fórmula, pensa que é para somar tudo, né? Mas aqui, ó, se você for entender a fórmula, tá aqui na barra de fórmulas, tá? Ou até mesmo aqui na própria questão. Ele está pedindo a partir da linha 2. Coluna A, linha 2. A2 até B, coluna B, só que até a B3, né? Ele vai começar daqui, pegar isso aqui e aí deixar, né, de fora o 6 e o 3 que fazem parte da primeira linha. Ok? Então, alternativa aqui. Alternativa correta aqui. Alternativa C. Valor 12. Ok? 13. No Microsoft Excel, sejam os seguintes valores contidos nas células. A1 igual a 7, A2 igual a 9, B1 igual a 6 e B2 igual a 6. O valor que resultaria na célula C3 se esta contivesse a fórmula média A1 até B2. Perceba que aqui realmente ele está pegando tudo, né? Então ele vai pegar todos esses valores, somar e dividir pela quantidade de números, que nesse caso aqui são 5. Tá? Vamos lá, vamos fazer também para tirar a dúvida. A1, 7, A2, 9, B1, 6, B2, 6. Aqui, igual, média, abre parênteses, A1 até B2. Ele pega tudo, tá? Qual é a média? 7. Ok? Alternativa B de bola, 7. Quase terminando. 14 e 15, né? 14, certo ou errado? Só para colocar se aqui estava certo ou errado. Em uma planilha do Microsoft Excel, as colunas, né, em pé, são representadas por números, não, são por letras, né? E as linhas são representadas por letras, ao contrário. Colunas por letras e as linhas pelos números, né? A referência a uma célula é sempre no estilo A1, onde A representa a linha, onde o 1 é a coluna desta célula. Errado, né? Totalmente errado. É totalmente ao contrário o que acontece. Okay? 15. O Excel em sua configuração padrão. Tá? Número 1. Cria uma nova pasta de trabalho com 3 planilhas. Por padrão, ele gera uma ou até mesmo 3 planilhas. Nessas versões recentes, né, ó, vou fechar o Excel, aqui não salvar, e vou abrir de novo. Tá? Essas versões mais recentes, quando eu crio uma nova planilha, ele cria só uma planilha. Mas não quer dizer que eu não possa adicionar, olha só aqui embaixo, ó, tem um sinalzinho de mais. Isso não quer dizer que eu não possa adicionar novas planilhas. Ele permite eu fazer isso. Porém, o que a questão está dizendo? Que, por padrão, ao abrir, ele só vem com uma. Né? Agora, nas outras versões,
2007, 2010 e, se não me engano, 2014 e 2003 também. Quando você abrir o Excel, ele já vem com as 3 planilhas, né? Planilha 1, 2 e 3. E aí você poderia adicionar novas planilhas, né? Nessas versões mais recentes do Office 365, já com essas atualizações aí deste ano, né? Ele vem com uma planilha só. E aí você, depois, se precisar mais, você adiciona, tá? Então, essa primeira aqui, levando em conta a configuração padrão, está correto, tá? Esse arquivo que a gente abre do Excel é chamado de pasta, tanto que você pode ver o nome aqui em cima, ó, lá na barra de títulos. Pasta 1, tracinho Excel. Quer dizer que isso aqui realmente é uma pasta onde eu posso, aqui dentro, guardar uma ou mais planilhas, né? Como a gente viu que dá para adicionar várias planilhas aqui, né? Depois, então, a número 1 está correta. Tá? Então, aqui a gente vai ter mais de uma opção correta, tá? 2. Cria uma nova planilha com 3 pastas de trabalho. Então, você pode perceber que um enunciado vai desmentir o outro, né? Então, se a gente disse aqui que a número 1 está correta, a número 2 vai ser a falsa, tá? E não é uma planilha, é uma pasta de trabalho que contém uma ou mais planilhas, ok? 3. Permite remover planilhas de dentro dessa pasta de trabalho. Eu adicionei 8. Tem como remover? Sim, permite, ó. Eu clico com o botão direito do mouse, onde está escrito aqui o nome da minha planilha, né, ó. Eu posso intercalar a planilha 2, 3, 4, 5, 6. Posso jogar essa 8 lá para ser o primeiro, né? É só arrastar, clicar com o botão esquerdo em cima do nome e arrastar para cá, né? E também possibilita eu excluir. Posso excluir as planilhas que eu não quero que fique dentro da pasta de trabalho, tá? Inclusive, posso trocar o nome, né? Se eu clicar 2 vezes, eu consigo trocar o nome, tá? Consigo colocar o nome que eu quiser aqui, né? Se eu estiver fazendo um controle diário, né? Fazendo, por exemplo, um controle de caixa, eu posso colocar a data, posso colocar 12/7, eu posso colocar depois 13/7 e assim por diante, né? Posso a cada dia ter um controle de caixa diferente, tendo várias planilhas organizadas em uma única pasta de trabalho, ok? Então, até agora, a 1 e a 3 estão corretas, né? E aí a 4 vai desmentir justamente o que a gente acabou de falar. Permite remover pastas de trabalho da planilha. É o contrário, né? 5. Permite incluir novas planilhas na pasta de trabalho. Sim. Vocês viram, posso, clicando aqui no sinalzinho de mais, ele vai criando para mim várias e várias planilhas dentro de um único local, tá? Por isso que eu falei para vocês, à medida que vocês forem fazendo os exercícios, salva tudo em um lugar só. E fica mais fácil de eu acompanhar também os exercícios que vocês forem desenvolvendo, né? E aí a 6ª permite incluir novas pastas de trabalho na planilha. Tá? Então, a 5 está correta, a 3 e a 1. 1, 3 e 5 são as alternativas que vocês deveriam marcar como alternativas corretas. Ok? Pessoal, dúvidas em alguma dessas questões? Teve alguma questão que vocês não conseguiram entender? Qual foi o grau de desempenho de vocês? Das 15 questões, eu consegui acertar todas? Errei mais da metade? Errei quase tudo? Tive um desempenho médio? Tive um desempenho regular? Um desempenho bom? Como que vocês se avaliam, né, pessoal que fez essa atividade, com relação ao desempenho de vocês? Eu tive um desempenho médio, professor. Desempenho médio, ok. Conseguiu entender a correção agora? Sim. Alguém mais gostaria de falar sobre desempenho, sobre dúvidas? Estou aberto aqui, pode perguntar. Eu não lembro, assim, certeza das minhas respostas, mas eu acho que eu fui bem. É que eu fiquei, para mim, que eu achei mais difícil foi a última questão.
A última questão. Aqui realmente não ficou claro, né? Qual ou quais, né, vocês deveriam marcar, né? Aqui simplesmente falou Excel em sua configuração padrão, né? Não é nem, eu acho que é porque é muito, igual o senhor falou, tipo, uma desmente a outra e você fica, é muito detalhezinho, tá? Achei, assim, bem conceitual mesmo, por isso que eu achei mais difícil. Verdade, ok. Isso mesmo, bem conceitual. Pessoal, cai, viu? Cai demais em concurso isso aqui, tá? Então, de repente, se vocês forem fazer algum concurso, ou até mesmo processo seletivo, tá? Para trabalhar em empresas, quando vocês forem apresentar, né, esse diploma, forem participar de uma entrevista ou em processos seletivos, com certeza tem essas etapas de informática que eliminam, né, muitos dos candidatos, tá? Então, estudem a parte conceitual e principalmente a parte prática, né, que é o que nós fizemos. Nós lemos as questões e fizemos aqui dentro do Excel para que vocês realmente apliquem, né, a teoria com a prática, tá? Vamos lá. E a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se eu consigo tirar esse aqui. Ok. Tem exercício que a gente não fez. Tá, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou passar qual que vai ser a atividade do dia, tá? E a primeira etapa da nossa avaliação final, tá? Eu vou explicar exercício por exercício, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês podem ir me perguntando. Como exercício da aula de hoje, vocês vão desenvolver esse aqui, que tá pegando parte, né, da página 90, e está entrando aqui na página 91, né? Você tem um erro na hora de exportar a apostila e cortou parte do exercício, tá? Mas é o seguinte, o exercício é essa tabela. Aqui está de cabeça para baixo. Como que você vai fazer para que ele fique melhor para você visualizar? Quando você abrir esse documento em PDF no seu computador, ou até mesmo no celular, também aparece essa opção, tá? Aqui na parte de cima tem o número das páginas, né? E tem sinalzinho de menos e mais para você dar zoom, diminuir o tamanho, né? E aqui tem uma seta circular, tá? Que é o girar. Você pode girar ele, ó, tá vendo? E aí você desvira a tabela, né? E aí eu quero que vocês produzam essa tabela que está, então, na página 91, tá? Tem esse boletim escolar com o nome dos alunos, tem a nota bimestre 1, nota bimestre 2, nota bimestre 3, nota bimestre 4, e aí você tem que fazer o cálculo da média, né? E aqui tem o valor das mensalidades desses alunos, tá? E aqui do lado você percebe que tem orientações quanto aos procedimentos que você tem que fazer, tá? Exercício número 1. Faça a média do ano para o aluno Lucas Levi, tá? A média do ano, ok? Então, você vai calcular a média do Lucas Levi primeiro. Depois, exercício 2. Aqui que está cortando, mas se você pegar aqui embaixo, ó, aqui, deixa eu voltar aqui a visualização, ó. Ele está cortando, tá. Se diminuir não aparece. Não aparece. Tá. Eu vou falando aqui para vocês, e aí qualquer dúvida que vocês não tiverem conseguindo entender também, vocês podem me perguntar depois também, tá? Faça a média do aluno para o aluno do ano para o aluno Lucas Levi, na célula
linha de número 5, Lucas Levi. Primeiro você vai calcular a média desse aluno, tá? Exercício de número 2. Utilize a alça de preenchimento para completar a média do ano para todos os outros alunos da célula G6 até a célula G15. G6 até G15. Tá? Fez uma vez, sofreu uma vez, trabalha com a alça de preenchimento para os demais. Ok? Exercício 3. Modifique a formatação das células de valor de mensalidades para moeda. Colocar o estilo moeda na coluna valor de mensalidades. Tá? E deixe todas as notas com uma casa decimal. Tá? Você percebe que aqui tem o Lucas Levi com 8, na nota bimestral 1. Porém, aqui no o Carlos Cunha já está com uma casa decimal, né? 4,5. Então, deixe todos na forma padrão, com uma casa decimal, né? Ou seja, ou com 0 ou com um número que apareça após a vírgula. Por exemplo, tem Rafael Ávila, que está o número 5,325. Tem 3 casas decimais, é para ficar só com uma. Tá? Então, deixe todos com um padrão, com uma casa decimal. Tá? Depois, exercício 4. Faça a soma dos valores de mensalidades dessa coluna. Está na coluna I. Aqui começa na linha 5 e termina na linha 15. Tá? É para somar todos esses valores, tá? Exercício 5. Adicione formatação condicional. Lembra que a gente trabalhou com a formatação condicional para mudar as cores das situações aprovado, reprovado e recuperação? Okay? Então, aqui é para aplicar aquele conceito lá. Adicione formatação condicional de escalas de cor. Azul, amarela e vermelha, nos valores de média do ano. Então, de acordo com as médias que você achar aqui, você vai trabalhar com a formatação condicional em 3 hipóteses, tá? Em 3 escalas. Azul, amarelo e vermelho. Ok? Azul, amarelo e vermelho. Azul para aprovado, amarela para recuperação e vermelha para reprovado, tá? Essa escala Mas, professor, Sim. Esses valores nós que vamos escolher? Isso. Ou não? Vocês que vão determinar essa escala, tá? E aí pode ser qualquer escala, desde que você tenha alunos com essa situação, né? Aprovado, reprovado e o meio termo que é recuperação, tá? Aqui dá para trabalhar os 3 termos tranquilo. Vocês que vão determinar essa escala. Ok? Aqui o exercício não fala, né? Não dá um padrão, então vocês vão... Exercício 6, por último, formate a área de impressão dessa aba para que apareça somente a tabela com o nome dos alunos, notas, média e mensalidade, tá? Então, aqui ele quer que apareça somente a tabela com o nome dos alunos, as notas, média e mensalidade, tá? Então, o que acontece? Pode acontecer, tá? De acordo conforme você for fazendo a sua tabela, né? Aqui, ó. De acordo conforme você for construindo a sua tabela aqui no Excel, pode ser que ele não caiba dentro de uma folha com a orientação retrato, né? Levando em conta que ele tem o mesmo tamanho de uma folha A4. Então, pode ser que você tenha que definir para que todas essas informações realmente fiquem dentro de uma folha. E como que a gente faz esse processo? Eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só, na primeira aula eu mostrei essa configuração. A nossa área de impressão aqui, ó, deixa eu pegar aqui como exemplo uma planilha qualquer. Aqui, arquivo, abrir. Deixa eu pegar aqui, ó. Pasta 3, vamos ver.
Aqui, planilha 1. Vou pegar esse daqui, tá? Se eu for mandar lá imprimir, eu vou vir aqui em arquivo, imprimir. Quando eu faço isso, eu consigo ver a minha planilha, como que ela sairia aqui no papel A4 da impressora, né? E, então, antes de definir, delimitar o espaço da minha planilha, eu tenho que verificar se realmente todo o conteúdo está aparecendo dentro dessa folha. Se estiver aparecendo, show de bola, show de bola. Como que eu faço para delimitar isso aqui? Eu seleciono, ok? Seleciono o conteúdo da planilha, vou lá em layout da página, tá? Eu tenho arquivo, página inicial, inserir e layout. Aí eu venho aqui, ó, área de impressão, definir área de impressão, ok? Eu defino essa área aqui para que saia realmente dentro do limite dessa folha, né? Que é o padrão orientação retrato, mesmo tamanho de uma folha A4, né? Agora, se eu vir aqui em arquivo, imprimir, ok? Olha lá, perceba que eu delimitei essa área de impressão para que apareça realmente na folha, né? Caso não apareça dentro da folha, né? Ou seja, essa coluna aqui fique maior e fique para fora daquele limite que nós vimos aqui, ó, imprimir. Caso ele fique de fora aqui, ó, desse espaço, o que eu posso fazer para que ele caiba tudo dentro de uma folha? Eu preciso trabalhar com as escalas, né? Olha só as escalas aqui, ó. A escala está em 100%. Então, se estiver muito grande, muito largo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que diminuir essa escala para que caiba dentro da folha. Então, eu vou diminuir aqui, ó, 95, né? Aqui, nesse exemplo, não vai fazer diferença porque é uma tabela pequena, tá? Então, aqui o exercício está falando, caso seja necessário, na hora que você definir a área de impressão, né? Como que define a área de impressão? Seleciona tudo, vai lá em layout da página, área de impressão, definir. Caso seja necessário, quando você vir aqui imprimir e você veja que ficou de fora da folha, você vem aqui e diminui a escala. Tenho quase certeza que esse exercício não vai ser necessário fazer isso, tá? Mas faça essa parte de delimitar espaço, né? Que é justamente isso. Selecionar a planilha, aí você vem aqui em layout da página, definir área de impressão, né? E aí você marca de novo, definir a área de impressão, tá? Então, basicamente, o exercício pede para você fazer isso. Você constrói a sua tabela, normalmente, e seleciona ela toda, né? Com os itens que está pedindo, nome dos alunos, notas, né? Quando fala notas, notas do bimestre 1, 2, 3 e 4, além da média, né? E das mensalidades também. Selecionou tudo, delimita o espaço da área de impressão, vê se está tudo cabendo certinho dentro daquele espaço. E aí define a área de impressão, tá? Só isso para fazer, tá? Então, são 6 passos diferentes para serem feitos nesse exercício. Prestem atenção em cada um dos detalhes, né? Faça a média, utilize a alça de preenchimento, modifique a formatação da coluna valor de mensalidades para ficar com o formato moeda, faça a soma dos valores das mensalidades, adicione formatação condicional e formatar a área de impressão, né? Além de vocês terem que alterar as casas decimais das notas para que fique só uma casa decimal. Dúvidas no exercício de hoje? Aqui a gente revê um pouquinho de formatação condicional, né? E as outras... Acho que tá Sim. tranquilo. E os outros conceitos vocês já haviam trabalhado, né? Esse último que eu passei nem tanto, porque a gente viu só na primeira aula, mas os demais a gente já trabalhou um pouquinho, né? Então, essa é a atividade de hoje, tá? E juntamente, deixa eu até abrir aqui o Google Sala de Aula, que à medida que vocês tiverem as perguntas, vocês já podem fazer. Atividades.
7. Vou colocar meu celular aqui para carregar 5%. Só um instantinho. Ok. Bom, eu não sei se vai desligar o meu celular, pessoal, está com 2%, mas o exercício de hoje seria esse daqui, né? E o exercício que vocês vão ter que desenvolver como atividade avaliativa Até amanhã, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite.